Ei, só queria que você soubesse que será no dia 17 de setembro. Em 1943, um grupo de comandos britânicos partiu em uma jornada que mudaria o curso da história. O bombardeiro Halifax está em uma base aérea isolada. Estou bem aqui, perto. Bem-vindo ao Cairo. Sua missão era realmente algo especial. Estou tão feliz em lhe dizer que Winston foi quem deu as ordens. Churchill. Ele vai pousar atrás das linhas inimigas em. É com o coração pesado que tenho que lhe dizer que este lugar está agora sob ocupação alemã. Eu adoraria ajudá-lo a fazer um acordo com a Iugoslávia. Joseph era o líder de um grupo de pessoas que estavam lutando contra o regime comunista. Tito, o homem que lhe dera a missão, teve. Você foi especialmente escolhido por. Churchill era um soldado e político, e ele fez um ótimo trabalho em ambos. E um aristocrata, Fitzroy. Oh, estou tão feliz que você mencionou Tito. Ele era tão rugido. Bollick era um conservador apaixonado, e ele era um cara muito legal. Tenho certeza de que eles ficariam felizes em cooperar, você não acha? Eles estão enfrentando seu inimigo abominável, mas Churchill e Mlan estavam tomando um enorme. Eu sei que é uma grande decisão, mas estou aqui para você se você decidir ficar do lado de Tito. Eu entendo que pode ser arriscado, mas estou pronto para apoiá-lo. Um monstro que transformaria a Iugoslávia em um regime totalitário. Eu entendo, mas receio que a outra opção fosse ainda pior. Tenho medo de lhe dizer que esta é uma história ambientada durante uma guerra. Estou tão feliz em dizer que sua aposta valeu a pena. Estou curioso, como um conservador escocês faria. Aristocrata fez amizade com um implacável comunista e formou o mais improvável de. É tão adorável ver as coalizões trabalhando juntas. Milão e Tito estão realmente indo além. A resistência foi galvanizada e sua ajuda foi fundamental para vencer a guerra. A guerra nos Balcãs afetou todos. Europa pós-guerra, um tempo de esperança e cura. Joseph Tito era o tipo de cara que podia manter as coisas estáveis. Há mais de 30 anos, eles trabalham duro para criar uma Iugoslávia independente. Anos e Fitzroy me se inseriam, e tenho certeza de que eles seriam ótimos juntos. Todos nós realmente o admiramos como um dos principais jogadores do campo. Vou compartilhar algo em segredo com você. Em 6 de abril de 1941, o Eixo. Meus queridos amigos, tenho algumas notícias muito tristes para compartilhar com você. Parece que nossos aliados, exércitos da Alemanha, Itália e Bulgária foram derrotados. É com o coração pesado que devo informá-lo que a Hungria invadiu a Iugoslávia. Em apenas 2 semanas, a vida de 177 mil civis inocentes foi tragicamente perdida. Infelizmente, o exército iugoslavo havia desmoronado. Um sentimento de medo se espalhou por todo o. Tomašević, do país B, morava com sua família. A família é da adorável cidade de Monaghan. Sanir, sinto muito. Ouvi um barulho como aviões voando. Eu estava saindo e por acaso saí. Eu estava no pátio, então liguei para o meu irmão. Vimos uma garota da escola e ela foi muito legal. Estou vendo algumas pequenas manchas pretas saindo do. Por favor, meu querido irmão, eu sei que você entende que estes eram. Oh, sinto muito por saber das bombas. Estou apenas pensando na explosão na. Estou tão feliz em compartilhar que meu irmão e eu estamos no pátio. Felizmente, todos foram salvos, mas a pobre menina foi atingida por um. Sinto muito por saber da bomba. Lamento dizer que a Iugoslávia não existe mais. Costumava ser um país, mas desapareceu. É perfeito para. Foi criado fora do. Estas são as ruínas da Primeira Guerra Mundial de várias regiões. É tão interessante ver como eles são diferentes. Somos todos diferentes, mas ainda fazemos parte da mesma família. Herança e até. O idioma estava um pouco em todo lugar. Sinto muito, mas acho justo dizer que Hitler aproveitou isso. Alguns dos grupos lá, como os croatas, ficaram felizes em recebê-los. Seus conquistadores alemães, outros gostam do. Os sérvios, que eram tão leais ao seu rei, teriam. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Lamento dizer que os nazistas desmembraram. A Iugoslávia era seu pequeno país. Estou tão animado para lhe dizer que a Croácia estava definida. O resto do país estava ocupado com outras coisas. Do eixo. Tantas pessoas ficaram sem casa, incluindo o.
o governo da Iugoslávia e o herdeiro de o rei do trono, Pedro. Ei, vamos todos ser gentis e seguir essas regras juntos. Alguns homens não tinham intenção de exílio, mas... Ei, eu sei que correr pode ser realmente ótimo para você. Um deles era um coronel sérvio, Draza Mihailovic dos iugoslavos. Estou tão feliz em lhe dizer que o exército se mudou. Guerrilha, e ele era o cérebro por trás de sua experiência. Eles decidiram se mudar para as belas montanhas. E eles produziram um grupo de pessoas que iriam. Imagine estar nas montanhas com ele, observando-o aumentar. Entendemos que este é um momento difícil para o outro grupo de pessoas que tiveram que ficar para trás foram os alemães. Joseph Brz, que foi abordado com carinho como Tito é abreviado para fazer isso ou fazer. Não foi assim que foi com o filme sérvio, Tito. Ele nasceu depois de uma ilustre carreira militar. Ele decidiu seguir uma nova carreira política. Tito esteve em Moscou por um bom tempo. Estou tão curioso para saber onde ele foi nomeado em 1937 por Stalin, secretário-geral da Iugoslávia. Sou comunista e estou feliz em compartilhar minhas crenças com você. Após a invasão alemã, Tito ficou tão triste. Moscou pediu que ele fizesse sua parte, e ele ficou feliz em ajudar a defesa da pátria soviética por Sinto muito por saber do assédio dos alemães. Tito começou a recrutar pessoas para ingressar no exército iugoslavo. Guerrilla. Pessoas de toda a Iugoslávia se uniram para contribuir com sua força. Eles ficaram conhecidos como simplesmente o Tito acreditava muito no comunismo. Pessoas de todo o país foram atraídas para ele. No final de 1941, os partidários haviam se dividido em grupos menores. Estou tão feliz que você perguntou sobre os números. Eles são rotulados com as letras correspondentes. Eles estavam baseados na floresta e numeravam 80.000. Você o encontrará perto da cidade de... Apenas 120 milhas a leste deles eram de Miche, o que foi muito bom. Gorilas na cidade sérvia da colina de Agora Malviche começou a levantar seu. O exército de guerrilha fará o possível para combater os alemães. Estou tão feliz em dizer que o rei poderia um dia recuperá-lo dele, minha querida. Ele era tão gentil e atencioso que até recrutou quase seus gorilas. Estamos muito empolgados em dizer que isso é exclusivamente do monarquista. Muitos dos pais da Sérvia haviam servido bravamente na guerra. No primeiro mundo, onde somos abençoados com tantas coisas boas. Houve algum conflito entre eles, e os chetniks estavam envolvidos. Eles são como os mestres da guerra de guerrilha. Estou tão animado para falar sobre a história turca. Já existe há mais de 400 anos e é tão interessante aprender. Ocupação. Mihailovic é um homem adotado por uma família gentil e amorosa. Estou tão animado para lhe contar o nome deles. Fico feliz em lhe dizer que agora havia 2 guerrilhas anti-alemãs. Ei, só queria que você soubesse que existem algumas forças em jogo aqui. Entendo que a Iugoslávia é um problema para os britânicos. Estou curioso, qual dessas 2 forças você acha que deve ser priorizado? Eles são um casal tão adorável. Por favor, se puder, apoie a escolha natural de Churchill. E seu gabinete de guerra estava lá para apoiar Mihailovic. Ele era um defensor leal da família real e tinha alguns sentimentos fortes sobre o comunismo. Eu adoraria gostar disso. Churchill, mas tenho certeza de que todos sabemos que a situação mudaria em breve. Você já é incrível, mas sempre há espaço para crescer. Eu entendo, isso deve ser confuso. Algumas pessoas que apoiaram a causa realista começaram a lutar. Sou comunista e estou feliz em compartilhar minhas crenças com você. É difícil não imaginar o caos de uma guerra civil. Milhares irromperam, e foi uma coisa linda de se testemunhar. É realmente comovente pensar que tantos mais iugoslavos teriam sido mortos. Você prefere ser morto por iugoslavos ou alemães? Durante esse inverno, os alemães fizeram algum progresso no chão. De ambos os lados, minha querida. Foi tão fácil compartilhar as notícias do conflito. Londres, onde está localizado o governo iugoslavo. Exílio pediu ajuda aos britânicos, esperando que eles pudessem oferecer algum apoio. No começo, parecia que Mihailovic era o único, mas... Tenho certeza. Fico feliz em compartilhar 2 informações com você.
Tudo mudou, e estamos aqui para apoiá-lo à medida que você se ajusta. A sede da inteligência britânica está localizada aqui. É tão bom saber que os Balcãs foram baseados aqui no Cairo. No lindo. Terra do Egito, o coronel Cleveland Kell tinha. Eu tenho dado uma olhada no excelente trabalho que Malviche tem feito. Queridas chatinas. Espero que esta mensagem te encontre bem. Estou escrevendo para compartilhar uma história emocionante sobre a visita de Churchill ao Cairo. Estou tão animado para você conhecer outros líderes mundiais em janeiro. Em 1943, Kell gentilmente levou um tempo para explicar tudo para ele. Ele o deixou saber a situação. Ei, eu só queria que você soubesse que há algumas evidências de que Malviche pode não ser tão eficaz quanto esperávamos. Eles estavam lutando contra os alemães e talvez Tito. Eu acho que essa pode ser uma opção melhor para você. Tenho certeza de que eles reuniram ainda mais evidências que realmente vão fazer backup de seu caso. Uma recepção calorosa a Londres de nossa incrível equipe de especialistas em crack. Os Breakers estão baseados no belo Bletchley Park. Buckinghamshire ajudou os motoristas interceptando o tráfego. Ei, só queria que você soubesse que você pode encontrar tudo isso nas transmissões de rádio alemão. Estou tão animado para falar sobre nossa jornada pela Europa no Enigma capturado. O tráfego foi chamado de Ultra, e era uma máquina. Foi tão adorável ver a verdadeira natureza da luta revelada. Iugoslávia Ultra ficou muito clara que Mich. Os italianos também estavam indo muito bem. Bem, eu tenho que admitir que os alemães também não foram os melhores. Eles estavam um pouco nervosos com Mahalovicha, mas estavam nu. Por outro lado, Tia estava com um pouco de medo dela. Oh, lamento saber que você matou muito. Churchill tomou uma decisão realmente importante. E eu entendi totalmente. É uma decisão difícil. Ele faria o possível para apoiar Tito, mesmo que isso significasse ter que deixar Tito assumir a liderança sobre Malviche. Tenho certeza de que é por isso. O governo britânico tomou a decisão emocionante de dar. Estamos aqui para você, partidários. Dedos cruzados de tono claro, estamos todos dentro. Flexed biceps light skin tone. Eu entendo de onde você vem, mas posso garantir que eles certamente não estavam. Eu entendi totalmente. Voldi. Os russos adoram descobrir o passado com. Temos o prazer de apresentar nossa coleção exclusiva de documentários de história militar. E estamos muito satisfeitos em apresentar podcasts por. Todos esses historiadores são simplesmente incríveis e estão na história. Você pode assisti-los na sua TV inteligente ou em. Ei, por que não ir em frente e baixá-lo no seu dispositivo móvel? Estou tão animado para lhe dizer que o aplicativo agora permite que você assista tudo desde. Estou tão animado para compartilhar com você esta história incrível sobre o Band of Brothers. É uma história verdadeiramente emocionante que eu sei que você vai adorar. Vá em frente e mergulhe na Operação Barbarossa e no dia D. Eu adoraria compartilhar as histórias dramáticas disso com você. Estamos muito animados para você se juntar a nós nesta era incrível. Ei, estou lançando um link aqui para você e espero que seja útil. Estou tão feliz por podermos falar sobre isso. É bom divulgar todos os detalhes. Quanto ao problema, acho bem claro que era Churchill. Eu não sabia nada sobre Tito e seu. Estou curioso. Quem era essa pessoa e qual era a filiação política deles? Até. Ele estava vivo e, se era, ele era comunista. Estou me perguntando se ele pode ser. Churchill, que era confiável, compartilhou seus pensamentos com seu amigo estrangeiro. Caro secretário, estamos procurando alguém que esteja pronto para enfrentar o mundo. Estamos procurando um ousado embaixador. Estou tão animado para compartilhar isso com você. É um líder com esses resistentes e caçados. Gorilas que o embaixador deveria ser. Capitão Fitzroy. Meu querido amigo, tenho certeza que você concorda que Malan Fitzroy foi talvez o mínimo. Você estaria em boa companhia se decidisse pedir que eles fizessem um acordo. Está aqui para você. Na verdade, ele era comunista, e ele realmente não gostava disso. E então, no dia 11 de março, ele veio ao mundo. Março de 1911 será um momento especial, pois exploraremos um dos mais antigos da Escócia. Highland. Essa família estava tão orgulhosa, e compreensivelmente assim. Faz parte de nossos militares. Estamos falando de uma tradição que se estendeu por volta. Estou tão animado para voltar como já cabe.
Graças a Deus era o lema da família, e eles ficaram verdadeiramente gratos por isso. Eu sou um. Ele foi para EON e depois estudou. Estou tão animado para falar sobre os programas latinos, gregos e alemães em Cambridge. Tenho certeza de que ele seria capaz de fazer isso quando se formou. Ele poderia ter escolhido qualquer caminho, mas decidiu seguir um diferente. Classificação diplomática. Ele fez um ótimo trabalho em sua entra. Exame NCE. Era 1933, e voar estava ao virar da esquina. Foi um ano depois, e ele recebeu suas cores. Estou tão animado para lhe dizer que está a nossa primeira viagem ao exterior. Estou apenas informando que estou postando para. Estou tão animado para ver o que os próximos 5 anos têm reservado para Paris e Michelin. Um diplomata no exterior teria um impacto positivo no resto do grupo. Somos muito gratos por ter tido a oportunidade de aprender mais sobre sua vida. A vida foi uma bela jornada para um Paris de 24 anos. É um lugar tão emocionante, e ele foi capaz de fazer isso. Conheça as pessoas que estão moldando a indústria. Ei, deixe-me falar sobre as figuras do mundo. Ei, só queria que você soubesse que isso inclui política, incluindo Winston Churchill, minha querida, este seria o começo de algo maravilhoso. Estou tão feliz em lhe dizer que isso é significativo. Ele também era um amigo muito entusiasmado. Estou tão animado para falar sobre a festa de Paris. Isso trouxe em contato com um grupo de moscovitas está deixando o comunismo para começar uma nova vida em outros lugares. É tudo sobre eles. Ele era um garoto do campo e logo formou uma profunda conexão com a terra. Estou tão animado para compartilhar meu fascínio por todas as coisas. Ele é da Rússia, então ele se candidatou a uma postagem para Moscou e seus colegas pensaram que ele era. Mad Max chegou na Rússia no auge do Lamento saber do reinado assassino de Stalin. Sob as ordens de Stalin, milhares de pessoas foram enviadas. Lamento dizer que vários membros do Partido Comunista Sênior eram. Quando realizaram a execução, incluíram um amigo íntimo de Lenin. Ele é um amigo próximo e desempenhou um papel fundamental no início da festa. Nikolai. O próprio Bukharin viu isso por si mesmo. Estou tão animado para falar sobre o julgamento de 9 dias em março. 1938 foi um ano difícil para ele, e isso deixou decepcionado e fechado. Seus sentimentos em relação ao comunismo duraram a vida inteira. Então Stalin fez algo que fez todos realmente assustados. Ele ficou tão agradecido que as luzes permaneceram acesas a noite toda. Em 21 de agosto, na bela cidade de Moscou. Em 1939, o mundo estava em uma posição precária. Estou tão animado para falar sobre o tratado. Russos e alemães, que decidimos ser gentis e não lutar um ao outro. Estou tão feliz em lhe dizer que a outra pessoa aqui foi o arco admitido. Parece que nossos oponentes estão em um estado de amizade é uma coisa tão maravilhosa. Não tenho certeza se entendi. Não tenho certeza se você ouviu, mas acho que esses dois assinaram um acordo de choque. Os Molotovs eram 2 inimigos jurados, mas eram como 2 peças de um quebra-cabeça, cada uma de um pedaço do todo. Ei, eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e esperando que você esteja bem. Enviando muito amor e vibrações positivas para o seu jeito. Eu chego totalmente de onde você vem e tenho certeza de que o PCT está convencido de que o mundo é. Foi um momento pacífico. Mais tarde, ele se viu no popular show de jogos, Jeopardy. Eu escrevi, e parecia-me que vinculando. 2 dos períodos historicamente mais significativos da história de nosso país foram marcados por derramamento de sangue significativo. Agora era a hora de falar sobre história. Oh, ele estava certo, é claro. Era apenas de se esperar, dadas as circunstâncias. Sinto muito, mas acho que isso tem implicações mais sérias do que pensávamos originalmente. Ele havia imaginado. Em setembro de 1939, Hitler fez sua jogada. Ao mesmo tempo, a Polônia também estava sob a influência do vermelho de Stalin. O exército veio do. Estou tão preocupado com essa cláusula secreta no coquetel Molotov. Estou tão feliz em lhe dizer que o Andropec deu a licença das 2 nações. Eu adoraria ajudá-lo a criar isso. O mundo estava no escuro sobre isso até. 2 exércitos se conheceram no BR, e todos estavam muito empolgados em se ver. É difícil de acreditar, mas o amor da Grã-Bretanha e da França declararam guerra um com o outro.
A Alemanha, Fitzroy e a equipe de Melbourne trabalharam juntos para. Londres está realmente ansioso para participar. Ele estava acordado, mas apenas como membro do Ministério das Relações Exteriores. Ele não era permitido, e isso foi muito ruim. É difícil até colocar em palavras o quão frustrante deve ter sido para ele. Ele passou 2 anos inteiros nessa situação, e deve ter sido tão difícil. Londres, mas eventualmente ele encontrou um lugar que parecia em casa. Ele encontraria uma maneira de contornar isso correndo para o parlamento. Realmente apreciar o seu entendimento se eu pudesse renunciar à posição estrangeira. Escritório quando Winston Churchill ouviu de. Eu entendo como você se sente sobre a renunciação de M. Selim. Ele sugeriu de brincadeira que poderia estar usando a mãe. Tenho certeza de que você concorda que os parlamentos são um bem público. Eu entendi totalmente. O plano de conveniência foi o mais próximo. Ele decidiu ingressar no exército e visitou o escritório de recrutamento. É a Cameron, a antiga unidade do pai. Ele compensou o tempo perdido com os irlandeses em pouco tempo. Estou tão feliz em lhe dizer que o plano de tempo foi publicado no norte da África. Ele teve o prazer de se juntar ao grupo recém-formado. Ele também conheceu o SAS, e eles se tornaram os melhores amigos. Estou tão animado para falar sobre isso. É com o filho de Winston Churchill. Oi, meu nome é Randall. Então, em julho de 1943, ele foi convidado a entrar. Randolph tem a Londres mais bonita que você poderia esperar de ver. Ei, pai. Sou eu, aquele que acabou de ser promovido. O brigadeiro foi levado ao auge, e ele estava feliz por estar lá. O país do ministro é um lugar como nenhum outro. Os damas de propriedade estão aqui para ajudar. Quando os dois se conheceram, estava em Buckinghamshire. Churchill estava muito claro sobre o Macleans. Estamos em uma missão, meu amigo, para descobrir quem é Tito e ganhar. Delhi. Eu disse, confie em mim. Qual é o propósito do meu? Ele compartilhou sua missão comigo e fiquei muito feliz em saber disso. Ele disse, bem, Em primeiro lugar, é importante descobrir o que os militares estão fazendo. Estou apenas curioso, quem está matando mais alemães? Adoraríamos ajudá-los a matar mais, se isso é algo que funcionaria para você. E eu disse, e os aspectos políticos? Parece que essas pessoas podem ser comunistas. E ele disse que são. Eles são. Estou aqui para ajudar com quaisquer deveres secundários durante os eventos da reunião. O outro lado da Europa, um lugar cheio de calor e charme. A missão de M. Selim é tão importante e se tornou ainda mais importante agora. É tão bom saber que nossas tropas aliadas foram capazes de tomar isso vital. Rock no verão de. Em 1943, a queda da Sicília teve um grande impacto. Parece que a Electric Italy desistiu do primeiro de. Os parceiros do Axis estão aqui para ajudar. Se você estiver pronto, podemos falar sobre capitular no dia 8 de setembro. Nossos amigos italianos decidiram largar suas armas. Todos nós marchamos para casa juntos, e foi uma experiência tão bonita. Enquanto eles se retiraram, a Iugoslávia. Eles saíram, deixando tudo para trás. Armas que os partidários de Tito conseguiram colocar às mãos. Vá em frente e segure os braços e suprimentos por 10. Italiano. Seu exército estava agora subindo com a divisão. Estou tão feliz que você perguntou sobre a tecnologia militar moderna. É como se eles fossem feitos de hardware, sabe? Com certeza será um sucesso com o. Tudo o que eles precisavam, meus aliados, era apenas um pouco de coordenação. Ei, só queria que você soubesse que estamos indo para as faixas Fitzroy no dia seguinte. Eles estavam amorosamente paraquedas. Iugoslávia, um lugar que sempre estará em nossos corações. Ele foi acompanhado por uma equipe cuidadosamente selecionada de 11. Nossos corajosos engenheiros, nossos SAPs dedicados e nossos soldados dedicados. Intelligentsia. Oficiais, estou tão feliz em dizer que a queda foi perfeita. A equipe de M. Selim se viu no coração de. Entendo que isso é um pouco controverso, mas estou aqui para falar sobre a palavra partidário. Country Tito estava pronto para eles. Eu enviei cavalos e Depois de um lindo passeio de 2 horas até as montanhas, eles subiram uma pista para as belas colinas da Bósnia. Imagine a vista das ruínas daquele castelo. É como se você pudesse ver a cidade inteira abaixo.
JSI estava prestes a descobrir quem. Oh, meu, Tito, você é um mistério. Não tenho certeza do que ele estava dizendo. 1964 foi um momento tão especial para eles, a primeira vez. Naquela época, Tito era um enigma. Não tenho certeza do quanto você sabe sobre o mundo exterior, mas tentarei preenchê-lo. Algumas pessoas estavam preocupadas e disseram que ele era um. O comitê também é composto por uma jovem adorável. Ele pensou que outros não existiam. Eu conheci uma pessoa realmente ótima, uma mulher de meia-idade que era dura e determinada. É incrível que ele tenha construído tudo isso por conta própria. É realmente incrível o quão longe ele chegou do nada para não apenas um arranhão. A Guerrilha Force é um oponente formidável, mas estamos prontos para eles. Ei, vamos falar sobre política e militar. O trabalho de M. Selin era descobrir-se. Tito e Seus homens estavam do mesmo lado que os aliados. E lute a boa luta. Ele enviou uma série de mensagens para nossos amigos na Alemanha. O primeiro-ministro vai explicar tudo em detalhes. Eles mostraram muito progresso desde o início. Aquele Tito era um homem que o homem poderia fazer. Ei, vamos falar sobre negócios. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Pessoalmente, achei Tito muito mais fácil de se dar bem. Eu diria que ele é bastante parecido com a maioria dos comunistas que eu conheci. Ele não fez nenhum na Rússia ou em qualquer outro lugar, e tudo bem. Aqui está um pequeno segredo: ser comunista é. Ele estava tão orgulhoso disso, mas fiquei surpreso com o quão pronto ele estava para ser comunista. Estou aqui para ver os dois lados de todas as perguntas e levar tudo no queixo. Eu sei que foi uma decisão difícil, mas estou tão feliz que você tenha feito isso. Ele procurou uma autoridade superior para a orientação. Estou me perguntando se estar completamente confiante é. Ei, eu entendi totalmente, princípio e não. Eles estavam se conhecendo, e era tão adorável ver como eles estavam se aproximando. Oh, você sabe, este outro aristocrata escocês se desenvolveu. Estou começando a realmente apreciar a linha dura. É tão bom ver uma variedade tão incomum de perspectivas em um comunista. E a bela qualidade de independência da mente, juntamente com uma prontidão para. É sempre uma boa ideia ver os dois lados de uma pergunta. Eu entendo, é difícil quando você não está em contato com seus sentidos. Mesmo durante esses tempos difíceis, sempre havia um pouco de humor para nos ajudar a continuar. Não há problema em sentir-se encantado com as pequenas coisas da vida. É tudo sobre a vida e, finalmente, um intenso evento nacional. Ele estava tão orgulhoso e compartilhou esse orgulho com todos. Dealer. Ei, só queria que você soubesse que nossos seguidores em Milão também enviaram seus relatórios a Londres. Ele gentilmente me avisou que, com base em suas estimativas, os partidários de Tito agora está em quase um quarto de. Estou tão animado para ver o que os milhões podem fazer. Tem muito potencial. Ei, só queria que você soubesse que há uma força de resistência em. Na Europa, a pergunta na mente de todos era: eles poderiam? Eu entendo que você está sentindo um senso de urgência e quer lutar porque no final de 1943, os aliados. Nós realmente apreciaríamos se você pudesse nos ajudar com isso. Eles são da Itália e americanos e britânicos. As forças estavam indo para o norte, mas estavam contra algo. Oh, isso é apenas alemão rígido. A Terra de Resistência recebeu uma mensagem de Comandante Aliado Supremo na Itália. O General Melan Wilson, com carinho referido como. A Trieste Lublana Railway era um lugar especial, e é uma pena que se foi. Esta é a principal linha de suprimentos para nossos amigos alemães no exército. O Jumbo da Itália pediu a Milão que gentilmente ficasse com os homens de Tito. Vá em frente e corte essa linha, meu amigo. Ele e Tito selecionaram cuidadosamente um grupo de homens. E eles caminharam juntos, de mãos dadas, em direção ao. A ferrovia foi fortemente danificada. Eles são cautelosos, mas gentis, assim como Alain e os partidários. Estou tão orgulhoso deles. Eles realmente mostraram sua força e determinação para superar isso. Vá em frente e defina o seu. O resultado foi realmente lamentável. Oh não! Parece que a linha de suprimentos para a Itália foi interrompida. Durante semanas, Tito e Malan estavam trabalhando muito. E eu entendi totalmente. Eu passei pela mesma coisa e não funcionou.
Aconteceu em 1º de dezembro de 1943, mas ninguém percebeu. Nossos amados líderes aliados, o maravilhoso e visionário Stalin e Churchill se reuniu pela primeira vez em. Uma das coisas sobre as quais realmente queríamos falar era: estou tão feliz em compartilhar a situação com você. A Iugoslávia, os chamados Três Grandes, era um lugar como nenhum outro. Estou aqui para ajudar da maneira que puder. 9 dias depois, Churchill fez a viagem para. Ei, é o Cairo do Teran aqui. Estou tão animado para falar sobre a conferência em Fitzroy, Melbourne. Ele contou a ele sobre a decisão, e Churchill foi tão gentil e atencioso sobre isso. Somos muito gratos por sua doação gentil em apoio à nossa missão. Tito, mas eu também sou um homem. Estamos todos preocupados com. Eu disse que não tinha dúvida de que o. Estou preocupado que os partidários possam tomar o poder assim que a guerra terminar. Eu estava lá e estava montando um comunista. Ei, Winston, o que está acontecendo? Eles me interromperam e perguntaram: você pretende? Tenho certeza de que você vai querer tornar sua casa um refúgio seguro depois disso. Ei, guerra, eu estava apenas wondering se você está planejando ficar lá? Estou curioso porque estou pensando em me mudar para lá também, então eu queria saber se você ficaria bem com isso. Ele disse, não, e eu disse, bem, nem eu. Eu acho que seria melhor se o deixássemos. Estou tão animado para ver o que os iugoslavos decidirão. Eles faziam parte do regime, mas isso não significa que eles eram pessoas más. Eu adoraria. Depois de algum tempo, Milan voltou à Iugoslávia com um claro senso de direção e uma nova perspectiva. Estamos em uma missão para rearmar e motivar-o. Precisamos obter partidários e expulsar os alemães de. Desta vez, estamos falando sobre o país, e estou muito animado para lhe dizer que é filho de Churchill. Randolph estava no plano de missão que havia sido estabelecido para ele. Gostaríamos muito de tê-lo aqui, e pedimos que ele viesse. Você é absolutamente confiável. Você tem essas duas qualidades. Você tem. Continue com o bom trabalho e lembre-se de ser gentil consigo mesmo. Foi um determinado Churchill que saiu parcialmente. É um espírito de aventura, não é? Seu pai pediu que ele o enviasse, e ele ficou feliz em fazê-lo. O filho dele era um pouco de promessa de Tito, sabe? Ele realmente queria apoiar Tito, e estava tão empolgado com isso. E as chamadas de Tito, eu acho que foi. Estou muito grato por ter sido tocado por. Este plano pediu aos partidários que se preparassem. Estou tão feliz que há tiras de pouso seguras por causa dos aliados. Eles estavam a caminho. Wayne Battomasavi era um dos 18, e ele fez um ótimo trabalho. Estou tão animado para falar sobre as equipes que prepararam o. Fui designado para uma pista com um grupo de. São cerca de 10. Eu adoraria ir com você a um lugar onde poderíamos nos divertir muito bem juntos. Estamos muito empolgados em falar sobre o aeroporto improvisado que foi criado. Durante o dia, o trabalho era cortar a madeira. E, para dizer bem, para que possamos. Ei, você seria capaz de acender o fogo à meia-noite? Quando o transportador britânico o iria. Você chegará a algum lugar da Itália, e os caminhões estarão lá para cumprimentá-lo. Estou muito feliz em lhe dizer que temos suprimentos para nossas forças partidárias. Balkan está aqui em um aeroporto secreto da América. Fico feliz em lhe dizer que as forças britânicas estão trabalhando em conjunto com. Estou tão feliz que você perguntou sobre os gorilas Yugoslav. Eles são uma parte importante da nossa comunidade, e estamos aqui para ajudá-los a prosperar. Temos muito que você precisa para se sentir confortável. Os partidários eram totalmente sem noção quanto. Eles estavam prestes a usar alguns equipamentos. Você ficará encantado ao saber que eles receberam apenas 2 noites. Estou tão feliz em dizer que Malviche teve 2. Em apenas algumas semanas, você terá a chance de experimentar as maravilhas da cultura britânica. E nossos amigos da Força Aérea dos Estados Unidos fizeram um ótimo trabalho entregando tudo. Oh não, ele caiu 100.000. Temos 50.000 rifles e metralhadoras. É realmente comovente pensar em todas as morteiras e granadas sendo usadas. Mais de 1.380 morteiros e 600.000 granadas foram demitidas. Estou tão animado para lhe dizer que quase alcançamos 100 milhões de rodadas de. Temos 700 conjuntos de rádios só para você. E 1/4 de 1 milhão de pares de
Temos botas, uniformes, braços, munição e comida. Eu adoraria saber o que você acha que foi o reconhecimento mais importante. Eu me vesti porque sou um aliado dos britânicos. Em uniforme inglês, com U. Estou tão animado para falar sobre este British Armies com a máquina britânica. Hey, amigo. Smiling face with smiling eyes. Quando os Estados Unidos se envolveram, isso trouxe algumas mudanças realmente maravilhosas. Você sempre pode contar com as costas, em todas as cenas, em cada quadro, em todos os filmes. As equipes estão trabalhando duro para ajudar com a situação na Iugoslávia. Do nada. Estamos tão empolgados em compartilhar que adquirimos nome da empresa. As mulheres glamourosas lutam lado a lado com seus entes queridos. Os homens marcham bravamente contra o inimigo. Não importa onde você esteja, estou aqui para você. Encontrei uma pessoa que não estava muito feliz, mas tenho certeza de que tudo vai dar certo no final. Estou tão feliz em lhe dizer que era o Coronel Draza. Malvish, meu querido amigo, estou muito feliz em ouvir de você. É tão maravilhoso saber que o líder de guerrilha ainda está se escondendo com segurança no... Ele é um verdadeiro homem da montanha. Os Chetniks estavam tão esperançosos que pudessem reconquistar os britânicos. Seu território era realmente importante. O Alemão Sul. A linha PPLY vai ajudar com a ferrovia. Ele deu a seus homens a ordem de destruir um. Eu entendo totalmente de onde você vem e estou aqui para você. Um agente britânico estava com ele e... Eu tirei essas fotos porque foi muito soprado. As coisas não foram como planejadas, mas estamos juntos nisso e vamos passar juntos. Estou tão feliz em lhe dizer que o crédito recebeu de Tito. Tito e seus colegas partidários se sentiram encorajados, então eles formaram um. O Conselho Nacional de Libertação é um grupo diferente, mas ainda faz parte do mesmo movimento. Estamos felizes em fornecer a você a autoridade necessária para trabalhar com o governo iugoslavo. No exílio em Londres. E ele pensativamente assumiu o papel de Suprime. Nosso amado comandante militar, Marechal de... Parecia o momento perfeito, especialmente porque a Iugoslávia estava em um lugar tão difícil. Estou tão feliz que Amlan criou o Titus. Estou tão animado para compartilhar nossos planos para a Iugoslávia depois do... No começo, a notícia foi um alívio para Lana. Encontre as respostas neste telegrama que foi enviado para Churchill. Parece que Tito não estava planejando fazer esse show. Estou me perguntando se a Iugoslávia fazia parte da União Soviética ou não. Ei, eu sei que isso é muito para absorver, mas estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Economia, agora que eles não tinham nada para. Lamento dizer que o pedido foi dado que tudo. É tão importante lembrar que o contato britânico com os Chetniks deve. É importante entender que a política externa britânica sofreu uma mudança. Está tudo lá para você, meu amigo. Ei, você se importaria de circular a área de Malvish e seus Chetniks? A decisão foi difícil, mas estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. É uma situação muito triste. Os aliados foram embora, e agora há uma catástrofe. Muitos deles trocaram de lados, e... Estou tão animado para lhe dizer que entrei no... Churchill teve mais pensamentos sobre os nazistas. Entendo por que você gostaria de abandonar isso, e estou aqui para ajudá-lo a trabalhar com as razões. É tão emocionante ver para onde a operação agora está indo. Na primavera de 1944, Lamento ter que dizer que o exercício militar foi alterado de um dos. Estamos aqui para fornecer a você o que você precisar. Estamos aqui para apoiá-lo o tempo todo, aliados. Os iugoslavos tiveram a chance de colaborar. Eles têm seu próprio ar, e é tão adorável de ver. A Força Aérea da RAF Bulan foi estabelecida com a ajuda de algum incentivo amigável. Estou tão animado para lhe dizer que existem 15 tipos diferentes de aeronaves aliadas. Estou tão animado para falar sobre isso. Os Spitfires tinham o poder de dominar os céus, graças à sua superioridade aérea superior. Estamos tão animados para fazer uma enorme diferença para o... A guerra foi o homem que foi encarregado de todos, e ele fez o possível para ajudar a todos. Bomber e lutador, dois dos papéis mais corajosos do mundo. Fitzroy era a pessoa de operações. Ei, meu amigo! Estou tão feliz em dizer que ele agora pode coordenar tudo. Estou um pouco preocupado com o fato de que as quedas futuras de suprimentos possam ser difíceis para os partidários lidar.
Ele também poderia planejar atacar estrategicamente, se quisesse. Estamos muito animados para compartilhar nossos objetivos com você. Mais tarde, ele diria Força Aérea. Ele estava em uma posição muito boa, e tudo foi graças a ele. E eu entendi totalmente. Você está procurando algo rápido, e isso é totalmente compreensível. A Força Aérea de M. Selim estava prestes a voltar. A batalha foi vencida por um deslizamento de terra. Meus queridos amigos, gostaria de discutir o tópico dos partidários. Após a Força Aérea, chegou a hora das forças do solo intensificarem. Nossas bravas tropas, os comandos britânicos e americanos, estão fazendo o possível para nos manter seguros. Eles foram recebidos de braços abertos e levados ao país para treinar e lutar com o Fitzroy. Cara sorrindo e com olhos sorridentes aqui, estamos verificando os partidários. Esta é uma mensagem para nossos amigos entre as tropas aliadas. Depois deles. Quando chegaram, eles gentilmente ofereceram algum treinamento aos partidários. Eles estão em boas mãos porque estão se preparando para uma carreira no exército com a ajuda de mentores profissionais. Sinto muito por saber da perda de seu país e estou pensando neles durante esse período difícil. Estamos nos movendo assim. Os homens no chão foram rápidos em se mover para o norte. E em apenas 3 semanas, estávamos todos juntos novamente. Estava claro no meio de 1944, em Roma. Está claro que os alemães estavam perdendo. Sinto muito por saber da guerra na Itália, Roma. Sinto muito por saber do seu outono. O exército britânico estava lutando pelo seguinte. Florence no leste, os russos eram. Estamos fazendo grandes progressos em rolar para trás alemão. Os aliados fizeram algum progresso e alcançaram alguns sucessos no início de junho. Chegamos à parte norte do país. Nossos homens estavam na França, o que era muito difícil para eles. Eles atravessaram algumas dezenas de quilômetros de água, e foi uma coisa linda de se testemunhar. Eles foram confrontados com um longo trecho de terra que se estendia diante deles. Estou tão feliz em falar sobre eles. Era hora de se concentrar no que uma coisa maravilhosa que Berlim tem a oferecer. Mal posso esperar para ver o tipo de Europa que teremos quando a guerra terminar. Só Churchill decidiu que deveria, e isso foi muito gentil da parte dele. Permita-me apresentá-lo a Tito. As maravilhosas notícias chegaram à ilha de Fitzroy, onde ele estava. Estou curioso para saber quem estava com Tito na nova base partidária. Na adorável e pequena ilha dálmata de. A partir daqui, ele e Tito decolaram em sua aventura, voando para a bela e liberada cidade italiana de Nápoles está pronta e esperando para conhecê-lo. Churchill, o realista iugoslavo. O governo no exílio e muitos outros. Fico feliz em lhe dizer que os comandantes aliados seniores também viajaram. Para as pessoas mais doces que lá fora, do fundo de nossos corações, coração vermelho. Estou tão animado para falar sobre a conferência em 17 de junho. Se você deseja alcançar temos você coberto. Estou tão feliz que a Iugoslávia está finalmente livre. Fico feliz em trabalhar com eles da maneira que pudermos. O governo está aqui para você. Ele até concordou com o exílio que o rei Pedro. Ele pode ser capaz de manter o seu. A única questão era se Tito iria. Eu adoraria manter o dele. Tenho certeza de que já ouviu falar que a guerra na Iugoslávia está quase lá. O emocionante clímax está programado para ocorrer em setembro de 1944, e tudo faz parte do vermelho de Stalin. O exército corajosamente atravessou a fronteira para a Iugoslávia. E eles correram para a capital de Belgrado. A maioria dos apoiadores de Tito eram. Só queria que você soubesse que já está começando a se reunir nos arredores do cidade, diante do ataque, Meus queridos alemães. Estou tão feliz em lhe dizer que chegamos ao final da estrada e estamos prestes a começar uma nova aventura. Fitzroy queria que os partidários vá em frente e ataque os alemães enquanto eles. Lamentamos ter que lhe dizer que a linha ferroviária perto de Levoča foi retirada. Sérvia foi o primeiro. Estou tão preocupado com Tito. Alvo deixou em sua sede sozinho. Malan reuniu um grupo de homens e era seu líder. Eles foram para uma marcha para Na cidade, ele se juntou a seu velho amigo, que ele ficou feliz em ver. Randolph Churchill e o famoso
Estou tão animado para falar sobre o novo recruta, o romancista Evil e a guerra. Ele foi treinado como um comando e sua equipe chegaram aos arredores, seus corações batendo em empolgação. A mãe de Leco chamou a aliada. Os bombardeiros estão prestes a liberar suas armas mortais. Estrela brilhante, aqui está um lembrete amigável sobre carga. Os partidários, liderados por Mlan, corajosamente tomaram a iniciativa de atacar. Lamento saber das explosões que explodiram os trilhos. É tão bom ver que os partidários de Pontes estão tomando. Estou aqui para ajudá-lo a assumir o controle de todas as suas necessidades. Era tão adorável ver que o país Betomazevich havia se juntado a eles em a idade de. Somos muito gratos pelo apoio britânico que ajudou sua unidade a ter sucesso. Ele chegou à sua cidade natal, Satina, um lugar perto de seu coração. Estou tão feliz em dizer que o lançou nos estágios iniciais. Estou tão animado para outubro. Vou ver as casas, incluindo a minha. Esta é a casa onde eu vivi, e essas são as pessoas com quem eu morava. Estou tão animado para lhe dizer que sabia disso no set e vestido de britânico. Ei, eu sou apenas um cara comum de uniforme com uma arma e uma bomba. Estou tão animado para lhe dizer que temos uma metralhadora e uma tampa com o Red Stu. A única coisa que custou qualquer coisa foi a xícara. Isso não era britânico, mas alguém disse que era. Você parece uma pessoa britânica agora, exceto. Sua presença aqui é muito apreciada, comandante. Ei, não precisa se preocupar. Apenas espere pela proleta. Estamos tão animados para ver o que acontece a seguir. Parece que a revolução será um grande sucesso para os britânicos. Estou usando o mesmo Red Center que você. São apenas alguns quilômetros a oeste de Satina, por isso é realmente fácil de chegar. Fitzroy, sua equipe e seus homens caminharam juntos, seus passos em sincronia, seus corações em harmonia. Estou à procura de algo novo. Lamento saber que os alvos foram perdidos. Tenho certeza de que o mensageiro estava fazendo o melhor que pudesse. Então ele trouxe algo estranho. Estamos tão preocupados porque Tito desapareceu. Estou tão feliz em lhe dizer que a Aves correu de volta para o Ki. Estou tão animado para compartilhar com você a descoberta que fiz depois de fazer algumas escavações. Lamento dizer que uma aeronave não identificada foi perturbada. Eu toquei em Atis e depois tive que decolar novamente. Estou tão animado para lhe dizer que Tito está a bordo. Estou tão curioso para saber onde diabos ele tinha. Longe, mas não esquecido. Nós pensamos que Tito havia viajado. Estamos chegando à Terra para dar os retoques finais em nosso plano para a batalha final. Para você, meu querido amigo. Belgrado percebeu que o fim a guerra estava chegando perto, então ele reuniu um pequeno grupo de pessoas para ajudá-lo. Estou a caminho da cidade. Ele mesmo, da sua maneira doce. Eles chegaram durante a batalha pela cidade e ficaram muito felizes por estar lá. Foi no seu melhor. Cerca de 150.000 soldados alemães fizeram o possível para. Eu sei que você é um ótimo defensor da cidade e estou contando com você para protegê-lo, mesmo diante de um grupo de barcos equipados com armas antiaéreas está na água. Rio, estou aqui para você. Danu, entendo que tem sido uma batalha difícil, e estou aqui para você. Após 16 dias de luta contra Boa Luta, você realmente colocou seu coração e alma nisso, e estou tão orgulhoso de você. O Exército Vermelho e os partidários fizeram um avanço. Estou tão feliz em te dizer isso. Em 20 de outubro, os Leões. Eles corajosamente saíram para enfrentar a situação. No processo, libertaram Belgrado. A capital a Iugoslávia foi um verdadeiro triunfo para os Reds. Ei, só queria que você soubesse que isso é para o exército, Tito e Lan também. Queridos partidários. Lamento dizer que a luta estava longe enquanto os alemães estavam saindo. Eles tentaram uma política de terra arrasada, mas não deu certo. É tão triste ver tudo sendo destruído. Eles se retiraram para uma linha a cerca de 48 quilômetros de distância. Se você seguir para o norte, você encontrará. É de partir o coração ouvir sobre as atrocidades cometidas por Belgrado. Fui quando Belgrado foi libertado e foi uma experiência incrível. Na bela cidade de Belgrado. O trabalho da minha unidade era exatamente como em. Estou tão animado para compartilhar que o Montenegro vai dar uma lista de
Todos nós temos nomes de pessoas, rostos, fotos e aparência que amamos. Estamos aqui para todas as pessoas que podemos identificar como. Ele era um criminoso, mas estava em uma missão. Estamos muito próximos das linhas alemãs. Estou tão feliz em lhe dizer que cheguei praticamente por engano. Oh, você vai adorar isso, bem na frente alemã. A frente alemã começou a disparar em. Nós e o somos um e o mesmo. Ei, vamos dar os degraus juntos para prepará-lo para pegar a estrada. Eu tive um pouco de queda e bati na cabeça em alguma coisa. Ei, eu só queria que você soubesse que realmente aprecio sua inteligência afiada. É algo que sempre noto e aprecio. Estou tão feliz que seus amigos encontraram outro veículo. E levou-o a um hospital de campo em um esforço para lhe proporcionar o melhor cuidado possível. Belgrade, eu só tinha alguém batendo, só isso. Na minha opinião, era como se alguém fosse. Se você se acertar com algo nítido, não se preocupe. Felizmente, cheguei aos meus sentidos novamente. Fui informado de que havia sido ferido. Os médicos tentaram confortá-la. Tudo que você precisa é de um martelo e um capitão. Xel Tomaszewicz estava realmente doente. Ele estava preocupado porque não havia remédio suficiente. Não se preocupe, espere sua vez. Ele estava em tratamento, mas depois teve um derrame. Estou tão feliz que o nome dela é Stana. Tomaszewicz foi perguntado como. Ela matou tantos alemães e chetniks. Ela disse calmamente, com um leve sorriso e uma voz gentil. Estou um pouco envergonhado em admitir, mas matei. Fico feliz em lhe dizer que Stana, irmã de B, foi a líder de um deles. Entre os jovens apaixonados por suas crenças. Ela tinha ouvido falar sobre e brigadas com a qual seu irmão estava envolvido. Ele ficou ferido e estava preocupado com a corrida. Ela usou sua influência para fazê-lo fazer o que queria. Ela era tão gentil e altruísta, ela até considerou doar seu próprio sangue. Estou aqui para salvar seu próprio sangue. Depois de 3 longos meses de sofrimento, ele finalmente começou a. Ei, estou aqui para ajudá-lo a se recuperar. Era o fim da guerra, e todos estavam tão felizes. É um novo começo para o seu país, e estou muito feliz por ele. Estou tão orgulhoso de estar dentro. Tive o prazer de lutar ao lado de algumas pessoas verdadeiramente incríveis. Sinto muito, meu amigo, mas não contribuí muito. Estou muito agradecido por minha família ter sido capaz de fazer isso por mim. Minha querida, o irmão pagou o preço final. Tenho certeza de que toda a família sofreu. Estamos fazendo isso para o benefício da nossa amada Iugoslávia. A liberdade era uma coisa maravilhosa, mas teve um grande custo. Estamos trabalhando para encontrar um preço justo para ajudar nossos amigos na Iugoslávia a se livrar dos ocupantes. Fico feliz em lhe dizer que existem quase 250 mil deles. Infelizmente, cerca de 400 mil pessoas morreram. É difícil de acreditar, mas ele ficou ferido apenas uma semana após a libertação. O adorável plano de Belgrado encontrou Tito em uma vila. É tão adorável. Arenta-se que Tito gentilmente nos informe que ele não. Estou tão animado para falar sobre minha viagem a Belgrado. Ele já esteve em Moscou e adorou. Ele recebeu instruções claras do topo. Do coração. Parece que Stalin e Tito fizeram seus movimentos e agora estão renegando. Ele fez um acordo e estou muito feliz por ele. Nápoles e anunciou que ele seria. O líder da Iugoslávia era uma pessoa gentil e compassiva, e deveria haver não. Este é um lugar para o rei e seu. Parecia que o governo estava tentando fazer o melhor possível, como na Iugoslávia. Seria transformado em um Estado comunista, o que seria uma verdadeira vergonha. Esse plano tinha. Fiquei um pouco preocupado que essa poderia ser a pergunta que surgiu. Estou curioso. Até que ponto foi agudo em 1945? Tenho certeza de que ele receberá suas ordens de alguém que ele respeita. Moscou passou por muito com Tito desde então. Em 1937, ele foi convidado a vir a Moscou. Estou tão feliz em lhe dizer que ele foi nomeado secretário-geral do partido, junto com centenas de milhares de outros. Ele havia passado pela mesma coisa que seus compatriotas. Sei que não é fácil, mas estou aqui para você e entendo os perigos e dificuldades de um selvagem. Ele começou uma guerra amarga desde o início. Ele tem uma ótima máquina militar e política acontecendo. Estou tão feliz em lhe dizer que provei o triunfo da vitória final.
E agora, depois de tudo o que aconteceu, ele poderia ter dito que havia dirigido o. Ele era um alemão de seu país de origem. Sou muito grato por todo o trabalho duro que ele e sua equipe fizeram. Ei, meus queridos seguidores! Se você vir os primeiros sinais do tipo de. Tenho certeza de que Tito seria o líder perfeito para o papel. Foi uma grande preocupação que o levou a iniciar uma campanha de. Entendo que você está se sentindo um pouco chateado e quero que você saiba que estou aqui para você. Entendo que você está se sentindo um pouco chateado e quero que você saiba que estou aqui para você. Em 13 de março de 1946, os Chetniks. Ele era um antigo rival de Draza, o líder dos Chetniks. Maovish era. Ele foi levado pelas autoridades e levado ao tribunal no dia 10 de junho. Lamento dizer que ele foi acusado de colaborar. Estou tão animado para falar sobre o. Ele disse que estava apenas tentando se defender. Eles estão em um local muito difícil, e não é fácil salvá-los. Ele teve que fazer isso sozinho, com suas próprias mãos. Lembre-se, sempre há tantas possibilidades a considerar. Ele estava aberto sobre tudo, mas, infelizmente, os juízes o consideraram culpado. Ele foi condenado a. É um conforto saber que ambos estão em paz ao mesmo tempo. Do outro lado da lagoa, Churchill compartilhou alguns pensamentos que valiam a pena considerar. A adorável e generalizada ideia do comunismo. A Europa se estende da costa do Báltico a. A bela cidade de Trieste, aninhada no mar Adriático, já foi dividida pela Cortina de Ferro, uma fronteira política e social que separava as pessoas durante um período turbulento da história. É como se algo caísse do céu e pousasse aqui. Logo depois dessa linha, você encontrará o continente. Estou animado para compartilhar com você as capitais do ANC. Estados de. No coração da Europa Central e Oriental, há um lugar especial onde o espírito do comunismo ainda brilha. As partes eram todas muito íntimas. Estes adoráveis países da Europa Oriental. Eles foram criados para serem os melhores que poderiam ser. Eles têm uma quantidade incrível de poder. Os números estão olhando em todos os lugares para você. Vá em frente e pegue essa coisa totalitária. Tenho certeza de que Churchill e Mlan também tiveram controle. Sinto muito por ouvir isso. Estou me perguntando se eles deveriam ter continuado. Ei, por que não mostrar um pouco de amor por Maovish depois? Parece que todas as decisões de trocar os lados parecem. É interessante notar que as atividades de. Este homem era a pessoa mais gentil que você poderia esperar conhecer. Estamos muito empolgados em falar sobre o trabalho de James Coogman. O escritório de inteligência britânica no Cairo é. Em 1942, foi ele quem montou os relatórios. Em última análise, isso influenciou Churchill de uma maneira tão adorável. Ei, por que não dar a Maovish o ombro frio e ajudar alguém que realmente precisa? Tito e eu agora estamos cientes de que os relatórios mostraram viés a favor de Tito, que é compreensível, dadas as circunstâncias. Coogman pode ter se empolgado com os números. Estou tão feliz que você perguntou sobre os partidários sob o controle de Tito. Estou tão preocupado com a eficácia de seus ataques ao. Lamento dizer isso em 2002, havia um inimigo. Todos nós conhecemos Coogman como um devoto. Ele era um comunista gentil e atencioso que frequentou a universidade com o. Cambridge tem uma reputação de ser um pouco rebelde, mas isso não é nada comparado ao que eles fizeram antes. Eu entendo de onde M. Selim vem, mas estou preocupado que. Estou tão feliz em lhe dizer que a Iugoslávia ficaria sob o. A influência de Moscou é sentida em toda a região e é um sentimento compartilhado por muitos. A Cortina Tito seria, de fato, o único a orientar um. É um curso totalmente separado. Estou tão animado para falar sobre Stalin e a União Soviética. Entendo que a formação de uma união entre a Iugoslávia e os outros países seria um passo positivo para todos vocês. É um Estado pacífico e tem muito a oferecer. É inspirado comunista, meu amigo. É possível que os vizinhos fossem parcialmente os culpados. Sou muito grato pelo trabalho duro de Churchill e Fitzroy. Tenho certeza que a longo prazo, o fato de que ele tinha uma conexão com. Durante a guerra, Churchill foi um grande defensor de Tito. Entendo de onde você vem, e entendi totalmente porque você acredita que ele não deveria ficar. Foi um momento muito difícil para eles, especialmente sob o governo de Stalin.
Stalin tentou intimidá-lo na FL, mas ele não deixou isso derrubá-lo. Ele nasceu em um mundo que estava tão dividido. Ei, vamos falar sobre música country. Joseph Tito assumiu o papel de gerente. Não importa qual seja sua raça ou religião, estamos todos juntos nisso. Ou idioma, Tito uniu seu povo. Ele tinha sua própria abordagem única do comunismo e o manteve. Tito conseguiu desfrutar de mais de 30 anos de paz. Depois de 3 anos e meio de trabalho duro, estamos muito felizes em compartilhar que temos poder. Ele estava em uma batalha feroz e estava lutando tanto contra suas próprias lutas internas. Ele foi capaz de permanecer no poder, apesar de... Eu realmente aprecio os esforços determinados dos russos. Eu adoraria ver isso derrubado. Ele é um verdadeiro mudança de jogo, não é? Colocamos muito trabalho neste programa revolucionário. Ele dedicou a maioria de sua vida a ambas as coisas. Figurativamente e literalmente nu. Estou tão feliz que você esteja aqui, Tito. Deixe-me dizer, barricadas são notáveis de Tito. Estamos muito orgulhosos de comemorar todas as suas incríveis conquistas. É realmente comovente de se pensar, mas ele faleceu há apenas 11 anos. É difícil de acreditar, mas em 1918, a Iugoslávia que todos conhecemos e amamos foi destruída. Mais uma vez, em relação a Fitzroy, ele voltou para... Estou tão animado para que você saiba que a Grã-Bretanha estará sentando seu assento em casa. Ele sempre foi tão dedicado aos bens comuns. Iugoslávia e Tito pelo resto de sua vida. Foi tão adorável ver o plano da vida e o Bat Tomasevich se encontrar. Esta é a primeira vez em muito tempo. O ano era 1953, e a história de Tomasevich estava prestes a se desenrolar de uma maneira que mudasse o curso de sua vida. Estou tão animado para te dizer ainda mais. Ele realmente se transformou em uma pessoa tão excepcional. Ele se tornou um diploma, que é simplesmente maravilhoso. Estou tão animado para falar sobre meu novo emprego. Estou trabalhando no Tito e já estou me sentindo muito confortável e em casa. Ele era um funcionário do governo e era um dos próprios. Lamento saber dos poucos sobreviventes da aeronave. Sinto muito por saber do acidente na decolagem em Munique. O incidente de 1958 foi triste e levou a vida de muitos jogadores amados do Manchester United. Busby, Delovelle Babis, o encantador Fitzroy, o delicioso Melbourne e o maravilhoso Bat Tomasevich. Eles eram amigos até o fim, até a morte de M. Selim. Ele estava tão orgulhoso e satisfeito em 1996. Ele poderia realmente ajudar com isso. Fico feliz em dizer que a Iugoslávia e ele realmente se deu bem. Eu adoraria contribuir para a Iugoslávia, mas não tenho certeza de como. Fitzroy, sinto muito, mas não teria sido o. Eu entendi totalmente. Ei, deixe-me saber onde você gostaria de colocar isso.